o que é a teologia da minha perspectiva, porque, veja, o nome tem sido usado por outros autores, outras obras. Na minha perspectiva, eu como leitor e espécie de crítico de literatura, faço a teologia como uma leitura que se aproveita da Bíblia como um texto aberto, isso a gente tem discutido, como um texto que permite leituras diversas e não apenas aquelas leituras que a gente chama de canonizadas, ou as leituras já fixadas por determinadas tradições religiosas. Então, a teologia vai se aproveitar dessa abertura do texto para fazer leituras alternativas, para procurar, quando o texto chega numa encruzilhada, e que você pode ler de várias maneiras, e propor uma leitura diversa daquela tradicional. Em experimentar, e se não for nada disso, e se a gente entender de outra maneira, qual é o resultado disso? Aplicando aí os conceitos de teoria literária, de análise narrativa, e claro, as minhas ideologias e preferências também filosóficas que são bem presentes no texto. No fim das contas, é claro que eu acabo fazendo uma crítica forte da tradição de leitura religiosa, quando eu acho que eles estão se aproveitando de determinada leitura, eles preenchem aquela lacuna do texto do seu modo e usam aquilo para controlar ou para divulgar determinado pensamento, ideologia, princípio, valores. Eu vou tentar, então, mostrar que o texto poderia ser lido de outra maneira e que, portanto, o texto não dá esse fundamento para determinada doutrina. E assim, você, digamos que solapa essa autoridade doutrinária, dogmática de algumas leituras. Então, indiretamente, é uma leitura, então é uma análise literária, mas indiretamente ela é um texto crítico, ácido, né? A tradição de leitura religiosa também. Então, eu vou compartilhar a tela para mostrar para vocês do que se trata, porque é o tipo de coisa que você precisa ver para entender. Okay. Só que agora eu preciso passar para cá. Então, está aqui a capa, a teologia das origens. Eu mencionei aquela brincadeira do editor, que ao fazer isso te confunde, né? Dá duplo sentido a próprio termo aqui. Você não sabe se é a com o artigo teologia ou se é a teologia uma coisa só. No meio do livro você vai descobrir que é a teologia, que é, até eu diria, uma negação da teologia. Ou seja, é como se a teologia estivesse dizendo assim, você não vai encontrar uma verdade absoluta sobre Deus fazendo a leitura desse texto. Ensaio sobre o Gênesis, porque aqui nós temos uma leitura dos primeiros 4 capítulos do Gênesis. Parei por aí porque eu achei que era suficiente. Então vamos lá. O que eu fiz para vocês aqui foi uma espécie de uma amostra. Temos os 2 primeiros tópicos aqui, é sobre o autor, a sinopse que está na contracapa do livro, né? Isso aqui não foi escaneado, isso aqui é o meu original que eu recortei em pedaços para vocês. Então começa aqui o princípio, e aí eu vou falar dos primeiros versículos e vamos analisando parte a parte. A ideia é criar, também uma reação àquela leitura exegética, porque eu procuro escrever um texto mais leve, que não fica citando a Bíblia, que não é tão dependente da Bíblia, quer dizer, claro que estou falando da Bíblia, mas sabe aquele livro que você pode ler por si mesmo? Não é um comentário, aquela coisa mais maçante, que só é usada quando você quer, um dia, você está fazendo um texto sobre outro texto, e aí você precisa consultar o comentário. Aqui não, ele tem autonomia. A minha ideia é produzir uma narrativa que você leia ela e que ela tem valor em si mesma, e não apenas independência em relação ao texto original, ao texto bíblico. Vou pular aqui para... Eu fiz umas anotações nas primeiras partes aqui. Então vamos lá. E a gente discute que tipo de leitura é esse que está sendo feito. Comecei com uma discussão um pouco aberta, porque a Bíblia começa com: no princípio Deus criou o céu e a terra e tal. Que princípio é esse? Uma coisa que tem sido discutida há muito tempo. Santo Agostinho gastou muitas páginas discutindo o que é esse princípio, se é que dá para saber o que é esse princípio. E bom, e aí eu chego nesse ponto aqui. Para não termos que seguir sem nada nas mãos,
ofereço as abstrações que partem do ponto de vista do leitor. O princípio do Gênesis é só o começo do livro, ou dos livros. O princípio de um conteúdo, o ponto de partida das coisas que na sequência do texto serão apresentadas, das histórias que esse volumoso e antigo livro reúne sobre as complexas relações entre humanos e um de seus muitos deuses. O princípio de um livro compósito, que influenciou o mundo como nenhum outro. De um personagem sobre-humano que se tornou decisivo também fora das páginas. E o princípio de muitas leituras que, como a minha, criam mundos ficcionais e alternativos com a ambição de tocar o real. Já tem muita coisa para dizer sobre a maneira de ler, né? A Bíblia como literatura, Deus como personagem, e também assim a perspectiva do leitor é que importa. O que importa é que nós estamos no princípio da nossa leitura. E cada vez que você abrir o livro e ler a Bíblia, você vai encontrar uma nova leitura, um novo princípio. Na leitura bíblica, as primeiras palavras já nos mostram as respostas fáceis são exceções. Acostumemo-nos para ler a Bíblia apropriadamente com seu peculiar laconismo, lembrando lá a referência ao Albert Bach, com a sua desconcertante incompletude, com o seu estilo conciso, direto e autoritário. Será assim o tempo todo. Os autores bíblicos dizem o que têm a dizer e o resto é por conta do leitor que, em não raras ocasiões, se encontrará tateando no escuro. Para aqueles de seu tempo, destinatários originais, supunha-se que partes dessas lacunas seriam convenientemente preenchidas por saberes comuns, cotidianos, presentes na cultura, saberes interdiscursivos. Mas para nós, tão distantes espacial e temporalmente de qualquer dos leitores virtuais para os quais tais textos foram compostos, muitas dúvidas persistirão e não cederão, mesmo diante das mais pesadas armas da decifração humana. Pesquisas podem ajudar, né? História de Israel, arqueologia da Terra Santa, sociologia do mundo bíblico, comentários, meus comentários. E aí, bom, vou até pular um pouco aqui. Aqui, ó. Entretanto, certas lacunas, certas encruzilhadas interpretativas e alguns mistérios filológicos seguirão insuperáveis. Desde o princípio, este livro, se lido com atenção, anuncia o fracasso das pretensões dogmáticas que nele querem encontrar fundamento. Então, o que fazer se abrimos um trabalho de leitura bíblica, constatando que não encontraremos a verdadeira leitura, a interpretação correta, os sentidos inequívocos ou as intenções autorais? Usemos o que temos, a imaginação, que não é pouca coisa. Acrescento desde já uma instrução aparentemente banal, que todavia é fundamental para lidar livremente com esse patrimônio cultural e religioso tão gasto quanto a Bíblia. Empreguemos a imaginação sem culpa, sem medo de incorrer em pecados e acabar no inferno, sem o temor de criar heresias e sermos excomungados, pois são exatamente esses espaços de sentidos incertos, às vezes indomáveis, que tornam a Bíblia um livro relevante para cada nova geração. Todo crítico literário ou exegeta deve saber que a inconclusividade é o sustentáculo de sua profissão e o combustível que mantém viva uma obra. Conceito importante sobre teoria da recepção, não? Livros mais abertos, inconclusivos, plurissignificantes, são os mais interessantes, os mais ricos para a história da leitura. Às vezes a história da leitura é muito mais frutífera do que o próprio livro, porque são os comentários, as interpretações, as reações, as imaginações daqueles que usaram o livro que contam. E é o caso da leitura bíblica. E eu convido a fazer uma leitura tão diferente que por isso eu já digo logo, olha, não estou preocupado com a heresia, com os limites, não há limites para a gente imaginar coisas aqui. Bom, os heréticos de todas as gerações, bons e maus leitores, foram sempre livres leitores, intérpretes autônomos, recriadores das narrativas sagradas, biblistas razoavelmente emancipados das algemas eclesiásticas. Se hoje as fogueiras dos defensores de verdade se apagaram e atenuado está o ímpeto intolerante dos canonizadores, aproveitemos a ocasião, rompamos, ainda que tardiamente,
com a enrijecida tradição de leitura bíblica e criemos urgentemente nossas boas heresias. Eis meu imperativo exegético para o Gênesis. Encontremos nosso princípio. Descubramos o princípio de uma leitura pessoal, independente, autônoma, descompromissada, despretensiosa e intuitiva. O princípio de uma arte exegética criativa. Legal? Perguntas, comentários? Primeira parte, portanto, tem pouco texto a interpretar. Eu acho que eu expliquei a proposta, né? O que é a ateologia bíblica a que eu tenho me dedicado. Monoteísmo tedioso é o segundo capítulo. Subcapítulo. É Deus sozinho criando coisas porque não tem o que fazer. Digamos assim. E a gente vai viajar sobre essa questão aí. A luz, continuando a leitura. Primeira obra dentro desse padrão trabalhista divino é um elemento de simbologia grandiosa. É valor eternamente eufórico, sinal da presença divina no espaço de sua ação. O indício da atuação criadora de Deus, elemento que se sobrepõe às trevas da inatividade e abre os afazeres da mente criativa no calendário das origens. Bom, seguindo aqui. Eu acabo citando o Jack Miles. Vou pular porque tem bastante coisa, senão a gente vai ler muito. Aqui, olha, esse ponto é interessante. Aqui parecem abertas algumas possibilidades interpretativas que sugerem veredas politeístas. Principalmente por conta do Elohim. Vocês sabem que Elohim, que se traduz por Deus na nossa Bíblia, é um substantivo plural, que poderia tranquilamente ser deuses. E Deus conversa com outros, né? Criemos o homem à sua imagem e semelhança. Quem que está criando? A nossa imagem, nossa de quem? Parece que existe uma tradição, uma referência, uma memória politeísta nesses textos. Bom, então, sugerem veredas politeístas. Mas elas se tornarão inadequadas se pretendemos seguir lendo a Bíblia para além do seu primeiro capítulo. Além da sintaxe, a intertextualidade bíblica nos limita dentro das fronteiras do monoteísmo, pois, ao longo das próximas páginas, o mesmo Deus cujo nome etimologicamente parece nos remeter a uma gênese plural, ganhará novos epítetos e será devidamente domesticado pelo monoteísmo de redatores, copistas, tradutores, editores, etc. Por esse motivo, optei por ler essa passagem dentro dos limites que me mantém em diálogo com o cânone. Assim sendo, ousemos no monoteísmo, o que é seguramente possível. Fazendo assim, sem iguais, sem vida social, Elohim cumpre antes do tempo e fora do espaço as condições de um monoteísmo que, de tão enfadonho, o faz criar um mundo repleto de seres inferiores. Ala Nietzsche. Queria ouvir Nietzsche, está aqui. Ele leu assim o mito. Contra o tédio, mesmo os deuses lutam em vão. O que fazer? Ele criou o homem. Bom, quer dizer, Deus cria os homens. Na concepção antiga dos deuses, Deus é um ser que, para ser Deus, ele está pleno, ele não pode ter falta de nada. Então, por que cria? Por que inventa um ser que vai lhe dar trabalho, problema e preocupação? Essa é a pergunta que se faz, né? A motivação para essa criação. Ou será que é pura vaidade porque ele quer ser adorado? Ou tem outro objetivo? Mas criou para... Porque aquela leitura teológica nos criou para que nós o glorifiquemos e o exaltemos, ainda me parece um tanto quanto egoísta da parte de Deus, mas do personagem Deus, ok? Olha lá, Elohim do Gênesis 1, ou quer se arriscar, ou otimista, que está carente, não prevê as consequências de seus atos. Estranhamente, esse Deus que agora os homens consideram onisciente, vai criar e depois se arrepender de ter criado. Vai destruir quase tudo e se arrepender de ter destruído. Em outras palavras, voluntariamente ele abrirá a mão da paz que, supomos, lhe pertencia. Da serenidade do espírito em sua constância, em seu equilíbrio, da condição da felicidade absoluta, da bem-aventurança estabelecido como o fim supremo para alguns cérebros representantes da filosofia antiga.
Ataraxia, ouviram já esse termo na filosofia? É a ausência de preocupações. Deus, ao criar, acabou com esse estado para ele, né? Bom, aí eu pulei, passei já bem para frente no texto, só para citar trechos. Eu parei de grifar e deixei os textos para que vocês brinquem aqui de leitura. Uma nova passagem sobre história da Bíblia aqui, ó. Cansa ler livro após livro, explicações técnicas e de interesse exclusivo de acadêmicos para os evidentes problemas de coesão e coerência que se notam no encontro entre os 2 primeiros capítulos do Gênesis. Bom, porque a partir do 2º capítulo nós temos novamente a história da criação. Deus muda de nome, não é mais Elohim, agora ele é o Yahvé, ou Javé Elohim, e ele age de uma maneira completamente diferente do primeiro capítulo. Ou seja, em termos lá da história da Bíblia, a gente sabe que foram 2 textos que foram costurados juntos. Na perspectiva literária, a gente tenta entender como esse redator queria que se lesse esses 2 textos ao mesmo tempo, ou sequencialmente, como isso pode se casar. E aí eu falo um pouquinho das teorias, né, crítica das fontes, uma é da fonte J, outra é da fonte elohista, e assim por diante. Vale a pena a gente depois dar uma lida nessa parte aqui, que revê um pouquinho aquelas coisas de história da Bíblia e o conceito de arte compósita do Robert Alter. O Homem da Terra e o Jardim das Volúpias, eu separei um trecho aqui, vou ler rapidinho. Há muito, só para que vocês entendam agora como eu lido com o problema do texto e com a crítica, como ela vai longe, né? Brincando aqui com as coisas. Espera aí, eu tentando ler aqui o chat, pronto. A Renata opinando aqui, já fazendo a sua própria leitura. É um ser relacional. Como você disse, a trindade, a sua essência é relacional. Então, veja, a trindade não pode entrar na análise literária, já que não é um conceito bíblico, né? É um conceito teológico criado já por leitores, preenchendo as suas lacunas. O Deus do Antigo Testamento, se é um Deus relacional, quando ele fala do Elohim como deuses, que eu mencionei no plural, é muito mais parecido com o chamado Conselho dos Deuses, que aparece às vezes na Bíblia. É como a gente tem o panteão grego e tal, do que propriamente trindade. Claro que é mais fácil a gente domesticar o texto e dizer que ele já era trino lá no Gênesis, mas eu acho que não é uma leitura verdadeira, não. Como um ser relacional. Um ser relacional, se é único, daí então, por que ele cria? Porque ele não se relaciona. Se ele é único e está sozinho. Percebe? É uma suposição. Aí eu disse que essa é uma leitura despretensiosa nesse sentido. Nenhuma pretensão de estabelecer a verdade sobre o texto. Estou brincando com as possibilidades. Às vezes eu digo, e se não for isso? E se for outra coisa? E faz outra leitura. E assim por diante. Olha lá. Sobre o Éden. Há muitos sonhadores desejam o Éden. Preferem-no à vida na terra que habitam. É bem Nietzscheano isso aqui, hein? Anseiam pelo ideal e desprezam a matéria. Aspiram ao mitológico e se opõem à história. Anseio dos infelizes. As ambições paradisíacas são fugas. Para concebê-lo e aspirar a ele, é preciso detestar o devir, sentir seu peso e sua calamidade, desejar a qualquer preço separar-se dele. Isso aqui, é Cioran, Emile Cioran, que é outro Nietzscheano, assim, né? Platônicos ainda, olha a influência nietzschiana e o platonismo para o povo, está aqui. Esses sofredores esperançosos consideram o corpo uma prisão, encaram a própria materialidade como punição. Dizem que a alma está encarcerada no corpo, ligada pelos nós da matéria e de tal modo oprimida pelo peso da máquina orgânica que muito dificilmente pode descobrir e apreciar a verdade. Assim, aguardam o tempo de uma libertação passiva, que é a morte, né? E assim por diante. E é a crítica aqui à religião, ó. Não tardou para que alguns, profissionalizando a caçada pelo mitológico jardim divino, estabelecessem
diversos meios de alcançá-lo. É o que o conhecido platonismo para o povo faz de melhor. Desenha mapas para o além-mundo, vende bússolas que apontam exclusivamente para o céu. Oferece serviço de guias míopes que se julgam capazes de conduzir ao paraíso. O alvo principal de seus negócios são os pobres de espírito, assim como os de espírito pobre e os sem espírito algum, sujeitos que, vitimados pela existência precária, acolhem de bom grado todas as ilusórias e consoladoras boas novas que lhes anunciam. Aqui está muito ácido, vou pular. Sobre a chamada queda, não sei se é bem queda. Deixa eu resumir rapidamente para vocês agora a história do livro aqui, né? Depois eu vou fazer uma leitura bíblica com vocês. Aqui eu estou falando sobre essa chamada queda, que na minha leitura não é queda, é libertação. Deus havia dito, se vocês comerem desse fruto, né, tinha árvore lá, então imagina a cena. Adão foi colocado no jardim, que era o jardim de Deus. Deus colocou duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, no meio do jardim. As mais bonitas, as mais frondosas. Mas disse assim, dessas aí você não pode me comer, né? E criou assim um ser, uma situação que eu vou tentar descrever como uma situação de tentação constante, de incompletude para Adão, que vai viver olhando um fruto desejável, que foi valorizado pelo próprio Deus, e que talvez o próprio Deus a consuma, porque o Deus do Gênesis não é onisciente. Vocês se lembram que quando ele vai procurar Adão e Eva depois da queda, ele nem sabe que eles comeram do fruto, é Adão que diz. Ele não sabe onde eles estão escondidos, é Adão que se revela. Quando ele fala, mas o que aconteceu? O que vocês fizeram? São eles que dizem o que fizeram. Ele não é um Deus onisciente. Ele é muito mais materializado, né? Físico, antropofórmico, do que a gente, em geral, imagina. E aí, quando o homem come daquilo ali, ele adquire predicados divinos. Você se lembra da serpente, que a serpente disse, né? A serpente, que eu vou discutir também, porque que ser é aquele? É um dos animais, foi criado por Deus, está lá, não é com a permissão de Deus. E por que a serpente é mais inteligente que o ser humano? Ela comeu esses frutos antes dos homens? Ou é um truque? Ou, na verdade, ela está ali justamente para fazê-los comer? Há uma série de possibilidades. De novo, sem dizer que aquela serpente é má, sem dizer que aquela serpente é o diabo, que isso também não está no texto. Isso é uma imposição da tradição religiosa ao texto, é a leitura canonizada. Bom, mas a serpente fala para eles uma verdade. Deus falou que vocês vão morrer se vocês comerem esse fruto? É mentira. Se você comer, você vai ser como Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. E é o que acontece. Eles comem e ninguém morre. E essa é a brincadeira aqui, ó. Ninguém morreu naquele dia, hein? Quem diria? Adão viveu 930 anos. Qualquer leitor honesto concluirá que Javé mentiu sobre os efeitos nocivos prometidos àqueles que comessem do fruto de sua árvore particular. Olha só a minha leitura, como é aqui ousada. No capítulo 1, Elohim criou a linguagem. Ele cria, quando ele fala haja luz, ele também criou a palavra, ele criou o som, ele criou a linguagem. O Logos foi a sua primeira obra. Sua voz trouxe tudo à existência, dos significados, dos conceitos, das ideias, forjou os referentes, estabeleceu o mundo físico. Mas aqui, em Gênesis, né, no capítulo 2, 3, o texto bíblico diz tacitamente que o Javé Elohim, o Deus do segundo capítulo, criou a mentira. O verbo que não se encarna. A palavra que nunca se materializa. Tá? Fique com essa agora. Parabéns. Isso foi um presente para vocês. Proponho o seguinte agora sobre o novo mundo. Aqui fala, eu não vou ler, mas quando eles são expulsos do Éden, né? O que tem lá fora, e aí tem eu vou falar até o capítulo 4, até depois que o Caim matou Abel e foi, digamos, exilado e tudo mais. Então, essa é uma leitura completamente fora da tradição.
esse é o propósito da teologia das origens. E, bom, deixo a proposta para que vocês conheçam. Claro que eu gostaria que vocês estivessem em contato com a leitura e discutissem, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês desses trechos aí. Depois eu mostro para vocês como comprar o livro se quiserem. Eu posso até fazer uma proposta, um desconto aí. Porque eu anunciei o livro no Mercado Livre. Podemos combinar alguma coisa de eu deixar mais barato, preço de custo, para que vocês que tiverem interesse tenham acesso ao livro, porque não é muito fácil de encontrar, a não ser que vocês procurem diretamente a editora, tá? Que é a fonte editorial. Bom, deixa eu encerrar aqui a gravação.